Olá, bom dia a todos. Sou a Júlia Carlito, graduanda do quinto período de enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, discente integrante do projeto de extensão As Pessoas com Albinismo e Direito à Saúde, e vamos dar início ao nosso primeiro seminário, cujo tema é Visibilidade e Protagonismo das Pessoas com Albinismo no Brasil. Hoje, 13 de junho, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização das Pessoas com Albinismo. E nosso projeto traz hoje esse evento como forma de proporcionar essa visibilidade e discussão sobre um tema tão importante. Dessa forma, é possível iniciarmos a nossa primeira mesa do dia, cujo tema é Caminhos e Perspectivas através de movimentos sociais de pessoas com albinismo, na qual eu cumprimento aqui as instituições presentes, sendo a Andresa, representante da Aliança Global. Seja bem-vinda, Andresa. Gratíssima, pessoal. O José Passos, representando a Albinal. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. E o Joselito, representando a APALPA, Pessoas com Albinismo na Bahia. Seja bem-vindo, Joselito. Bom, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, que terá 5 minutos de apresentação, assim como os demais. Depois abriremos para um bate-papo. Perguntas poderão ser feitas durante toda a live. Nos 15 minutos finais de live, a gente vai selecionar algumas para os nossos integrantes da mesa responderem. Tá? O link para a emissão dos certificados estará disponível durante esses 15 minutos finais da nossa transmissão. Vou passar a palavra agora para o Joselito, para o início das apresentações, ok? Ok. Meu nome... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Bom dia a todos. Eu me chamo Joselito Luiz e sou um dos dirigentes da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia. Nesse tema tão interessante que a gente começa, eu queria fazer uma socialização de experiência vivida com a APALPA. Quando ela surge com a ideia de aproximação das pessoas com albinismo aqui na Bahia à rede pública de saúde. Uma das idealizadoras da APALPA, que é uma dermatologista, a doutora Shirley Moreira, quando pensa em criar a associação, em fundar, ela pensou, o objetivo básico era que as pessoas com albinismo tivessem acesso a protetor solar. Que em 2001, dado da fundação da APALPA, não havia esse acesso. E as pessoas que tinham condição de comprar o protetor compravam, as que não tinham condição de comprar o protetor, efetivamente não se protegiam e não faziam prevenção do câncer de pele. A APALPA, ela segue o caminho dela. A essa altura do campeonato, né, todo esse período de vivência, a gente pode dizer que muita coisa se avançou quando se compara aquele período para hoje. A APALPA acabou se transformando numa instituição de controle social e, para isso, ela atua junto aos conselhos de direitos. Dentre eles, a gente pode destacar o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, além de outras instituições que ela integra, a exemplo da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs. Ocorre o seguinte, o maior desafio de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo continua sendo a inexistência de política pública específica para as pessoas com albinismo. Porque é o seguinte, às pessoas com albinismo ainda não é aplicado os 3 princípios básicos do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade. E são 3 princípios sem os quais jamais haverá inclusão. E a maior dificuldade que o Estado enfrenta e que a própria sociedade é compreender
As pessoas com albinismo são pessoas normais, dentro do conceito de normalidade, do ponto de vista de cognição, de, de formação da física. A diferença que tem a pessoa com albinismo em relação às demais pessoas, a pessoa com albinismo exige um cuidado especial por conta da sequela da consequência do albinismo, que é a fragilidade da pele pela despigmentação e pela despigmentação também no fundo de olho, no globo ocular, que acarreta a fotofobia e que, se não tratada, pode levar à cegueira. O maior enfrentamento da PAUB aqui na Bahia vem esse tempo inteiro para sensibilizar o poder público, especialmente o governo do Estado e as prefeituras, que existe uma necessidade de criação de um programa de atenção integral à saúde das pessoas com albinismo, e tem que ser integral, precisa ser integral, porque não adianta você trabalhar exclusivamente com atendimento oftalmológico e dermatológico, esquecendo o aspecto psicológico, esquecendo o autocuidado, esquecendo, acima de tudo, a prevenção. Para que a gente consiga efetivar uma política pública, há uma necessidade inicial de capacitação dos profissionais da área de saúde para que, logo no berçário, os pais e a criança recém-nascida tenham orientação concreta sobre a questão do albinismo, sobre o que é o albinismo, por que existe o albinismo e quais as necessidades básicas de cuidado com uma criança com albinismo. Se os pais recebem essa conscientização e a criança com albinismo ela cresce num ambiente saudável do ponto de vista de informação, essa criança com albinismo ela cresce se cuidando, ela cresce sabendo que esses cuidados básicos ela precisa ter, inclusive a necessidade do uso do protetor solar e do uso de equipamentos de vestuário, né? O óculos escuro, o chapéu, a roupa protegida com manga comprida e assim por diante. O nosso dilema é que essa geração atual, na sua grande maioria, passou a ter noção e conhecimento sobre o que é albinismo depois de 16, 17, 18 anos de idade. E, nesse meio tempo, se expuseram ao sol. A criação de entidades que lida com o direito das pessoas com albinismo, que luta pelos direitos das pessoas com albinismo, ela é imprescindível, e a PAUB é um exemplo disso, porque a partir da PAUB, os pais levam seus filhos, os que têm conhecimento da existência da entidade, eles levam seus filhos nos primeiros dias de nascido, bebezinho ainda de braço, são levados para a gente fazer o cadastramento, e é nesse momento que a gente faz a orientação e dos cuidados que precisa se ter, e a PAUB encaminha para a rede pública de saúde. Bom, o problema é que, quando eu cito que os 3 princípios básicos do SUS não são respeitados para as pessoas com albinismo, porque não existe uma rede de proteção e de cuidado das pessoas com albinismo. As pessoas com albinismo, o albinismo é uma doença rara, e as pessoas com albinismo, além de ter essa doença rara, também têm deficiências decorrentes, porque essa discussão de se albinismo é doença ou deficiência, a gente precisa enfrentar em algum momento, porque o fato da Convenção das Nações Unidas e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência daqui do Brasil não reconhecer que o albinismo é uma deficiência de origem genética, nós vamos ficar sendo tratados de forma simplória como doentes, como pessoas com uma doença com base no CID-10. O CID é 73. Só que isso simplifica demais a questão do albinismo, porque ele deixa de ser inserido numa rede de proteção para as pessoas com deficiência e para as pessoas com doenças raras que já foram implantadas no Brasil.
A gente tem discutido com a Secretaria Estadual de Saúde aqui, uma proposta de um programa estadual de atenção à saúde. Só que ele não está desde 2010 sendo construído e ele não sai do papel. A falta de sensibilidade do Estado em entender que o albinismo é uma questão de direito à vida, os cuidados com a pessoa com albinismo é uma questão de direito à vida, que o protetor solar para albino não é cosmético, é medicamento essencial. Nós vamos continuar parados no mesmo canto e discutindo as mesmas coisas o tempo inteiro nas reuniões. Por quê? A universalidade assegura o direito para todos. Né? Joselito, perdão pela intromissão. É só para avisar que o senhor tem 2 minutos restantes, ok? Para terminar a sua exposição. Estou fechando. Então, a integralidade assegura que esse atendimento precisa ser integral, precisa ser multiprofissional e não pode estar ligado exclusivamente à saúde, tem que estar pensando nos aspectos da educação, nos aspectos da habitação e da qualidade de vida como um todo. E só para encerrar, dizer o seguinte, que a responsabilidade disso não avançar muito não é só das pessoas, não é só do Estado, é de toda a sociedade, e inclusive das próprias pessoas com albinismo, que precisam se mobilizar mais, se envolver mais, porque juntos a gente vai conseguir mudar essa narrativa existente e assumir um protagonismo maior na sociedade, brigando pelos seus direitos. E sempre gritando, nada sobre nós sem nós. Obrigada, Joselito, pela contribuição. Eu vou passar a palavra agora para o Passos, para ele começar a sua apresentação. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é José Passos, eu sou membro da Albinal, Associação dos Albinos Unidos de Alagoas, e vim falar um pouco, né, sobre a temática das pessoas com albinismo no Brasil. É o seguinte, assim como outros tipos de deficiência, o albinismo também impõe condições genéticas que limitam os indivíduos, porém num grau bem menor em relação aos outros tipos de doenças genéticas. Os diversos graus de albinismo e a condição social determinam o caminho em que o indivíduo terá em sua vida, que poderá ser mais ou menos independente no meio em que vive. Mas, assim, o desejo, né, de igualdade e a organização e o apoio no meio social muda significativamente a perspectiva e o futuro das pessoas com albinismo. Atualmente, é comum nos deparar com pessoas com albinismos isoladas do convívio social, sem uma escola inclusiva que capacite para o mercado de trabalho e que lhe prepare de fato para o mundo, né? Assim como também um sistema de saúde precário, né? É normal acontecer. O sistema de saúde que não atenda, é difícil encontrar um sistema de saúde que atenda de forma integrada e efetiva os problemas nos quais os albinos são acometidos, sem que haja uma ruptura no processo, né? Desde a consulta até o final do tratamento. O tipo de material didático, a capacitação específica de profissionais de educação e de saúde e a conscientização sobre o albinismo tornarão os indivíduos mais preparados e mais autoconfiantes. A visibilidade do albinismo se faz necessário perante as políticas públicas para que se desenvolva e se torne mais produtivo. Busque pelos seus ideais, gerando bons frutos para si e para o meio onde ele vive. Diante das adversidades enfrentadas pelas pessoas com albinismo, surgiu a união de pessoas, tornando-se grupos organizados, com o intuito de amenizar as dificuldades desses indivíduos e promover seu desenvolvimento pessoal, social, profissional. Assim surgiram as associações, entre elas eu posso citar, por segurança, a Palba, né? E também a Albinal, certo? A Albinal, que é a Associação dos Albinos Unidos de Alagoas, ela foi fundada em 15 de junho de 2018, por pessoas com albinismo ligadas à Secretaria Municipal de Saúde, com a qual se encontra em parceria até hoje. Né? A Albinal,
eu posso assegurar que ela se espelhou na APALBA, que é a Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia, que é a pioneira dos movimentos sociais das pessoas com albinismo no estado da Bahia. Devido à movimentação social da Albinal, com participações em conferências municipal e estadual de saúde de pessoas com deficiência, ganhamos um pouco de visibilidade social e conseguimos a aprovação de leis municipais, já alguma coisa para a gente. Estamos dando o primeiro passo agora, e ainda estamos engatinhando na realidade, né? Hoje a gente conta com 2 leis municipais, entre elas eu posso citar a Lei 6.605 de 2017, que dispõe sobre a distribuição de protetor solar na rede municipal de saúde, e a Lei 6.627 de 2017, que institui o Dia Municipal do Albino, inclusive que é comemorado hoje, né, dia 13 de junho. Né? Anualmente nós comemoramos com ações educativas, divulgações, informações e conscientização sobre o albinismo. Hoje, a Albinal, ela contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com albinismo e seus familiares, tanto na capital quanto no interior do estado. Tendo como base os seguintes objetivos. A gente busca ampliar o conhecimento sobre o direito e a cidadania das pessoas com albinismo, estimula a plena inserção social, econômica, política e cultural do albinismo, promove e estimula ações para viabilizar as alternativas de trabalho, educação, cultura, esporte e lazer e estimula a participação nos conselhos de direito e participação social municipal, estadual e nacional para afirmar a representatividade da associação. Atualmente, podemos citar várias formas de participação e ações educativas da Albinal, a nossa associação. Hoje a gente participa em rodas de conversas em faculdades, né? Na Faculdade de Medicina aqui da UFAL, a FAMED, na Faculdade de Psicologia do SESMAC, no Centro Especializado de Reabilitação da APAI, em ensaios fotográficos, e assim como também na própria GEPD, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, a qual somos parceiros, estamos ligados desde o início da associação. Participamos de oficinas de trabalho na universidade, sobre a população albina no estado de Alagoas, sobre a coordenação do professor Jorge Luiz Riscado, certo? Da Faculdade de Medicina, também é um dos nossos parceiros, certo? Além disso, também efetuamos visitas em comunidades no interior do estado, entre elas podemos citar a comunidade dos quilombolas Filus, no município de Santana do Mundaú, no estado aqui de Alagoas, com o objetivo de conhecer a realidade e as dificuldades enfrentadas pelos albinos quilombolas que lá residem, né? Em outubro de 2019, a gente teve a honra de receber a especialista independente de direitos humanos para pessoas albinas da ONU, a senhorita Ekponoosa Aero, que veio conhecer a realidade das pessoas com albinismo no Brasil e as suas organizações. O encontro foi realizado aqui na Faculdade de Medicina da UFAL. Igualmente, recebemos também o senhor Antoine Glisson, que é o representante da Associação Francesa de Albinismo, a Genepoir. Certo? Diante do cenário atual sobre a problemática das pessoas com albinismo no Brasil, estamos tomando um caminho sem volta e cada vez mais certo de que a solução será a união das pessoas com albinismo em forma de associação, em cada estado, assim como uma organização nacional, para que juntos possamos lutar por uma qualidade de vida melhor e que seja na mesma proporção para todos, sem discriminação perante a sociedade e as políticas públicas, para que possamos realizar, né, a atualização de profissionais, uma atualização profissional de profissionais da área de saúde e da área da educação, a fim de que conheça as necessidades dos usuários e dos alunos albinos, né? Precisamos também elaborar a criação do itinerário terapêutico para os usuários albinos e a descentralização para os municípios de protetor solar e protetor labial, certo? Principalmente expandir, né, todo esse aparato, todo esse suporte, principalmente para o interior do estado, onde existem pessoas que têm condições financeiras bem precárias e precisa de um suporte e de uma visibilidade maior, tanto do estado quanto
do nosso país, né? E principalmente, inclusive, tem leis paradas, leis federais aguardando, né? Engavetadas até hoje, aguardando pela aprovação. E basicamente é isso, pessoal. Esse é o que a gente está correndo atrás hoje. Obrigada, Passos, pela contribuição. Disponha. Eu vou passar a palavra agora para a Andresa e logo em seguida ela já pode iniciar o nosso bate-papo. Tudo bem? O microfone. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, na verdade. Eu me chamo Andresa Águida e eu venho aqui hoje para falar um pouco sobre a Aliança Global de Albinismo. Bem, muitos se perguntam por que a Aliança Global de Albinismo? Agora em janeiro, em Paris, houve uma reunião onde foram convidadas todas as lideranças mundiais em albinismo, foram eleitos alguns delegados para participar dessa reunião, delegados representando regiões dos 6 continentes do mundo. Nós éramos, ao todo, 30 delegados, sendo que da América Latina, quando eu falo América Latina, eu estou dizendo América Central e América do Sul, tá? Nós fomos em 4 delegados, sendo que eu estava representando não apenas o Brasil, mas também os países de língua portuguesa, porque eu era a única pessoa de país de língua portuguesa, mas havia eu, do Brasil, uma pessoa do Chile, uma pessoa da Argentina e uma pessoa da Colômbia. Bem, foi uma reunião intensa de 3 dias, onde a gente fez análise de casos, estudamos alguns aspectos, levantamos algumas considerações que seriam importantes para a construção de uma aliança. E aí foi feita a votação. E na votação, por unanimidade, todos ergueram as mãos e votaram a favor da criação dessa Aliança Global de Albinismo. Bem, o que seria uma aliança global? Eu enxergo a aliança global como se fosse uma organização mundial, a título mundial mesmo, porque a ideia dessa aliança é poder amparar e dar um suporte para as organizações, sejam nacionais, sejam estaduais, seja grupos com a intenção de formar organizações estaduais ou nacionais. E assim, a aliança hoje, ela é composta por 3 técnicos e 4 secretários, sendo que um dos secretários é da América Latina, que é o delegado, foi o delegado da Argentina, e ele foi escolhido, a gente elegeu ele para se candidatar porque ele tem o idioma espanhol, que é o idioma predominante em toda a América Latina, nós somos o único país na América que fala português, e ele também tem o idioma inglês, então, no sentido de facilitar essa comunicação e essa ponte de comunicação, ele foi o delegado escolhido para se candidatar e ele acabou sendo eleito, o que ficamos muito contentes. E mesmo assim, eu ainda exerço um papel dentro da aliança que é de porta-voz de todos os recados, de todas as mensagens, no que tange a tradução para a língua portuguesa. Eu permito o acesso a esse conteúdo, aos informativos, através da língua portuguesa. Eu faço a tradução desses documentos. E uma das coisas que a aliança, ela preza, é a gente romper justamente essas barreiras linguísticas, mesmo, essas barreiras de idioma, porque também são elas que nos afastam da compreensão das realidades, inclusive na América Latina. Quantos de vocês conhecem qual que é a realidade na Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela? Eu acredito que a maioria desconhece, assim como eu também desconhecia. E
em contato constante com essas organizações latino-americanas. Eu tive a oportunidade de trazer um pouco da realidade brasileira para essas instituições, tanto que, ao todo, na América Latina, eram 24 organizações. Para se eleger os delegados, foi feita uma eleição, onde haveriam 4 vagas e 24 organizações e 7 organizações se candidataram, e eu fui uma delas, sendo que todos eles conheciam muito pouco acerca da realidade brasileira, e aí eu reuni esforços, o desejo e a necessidade de termos uma representação da língua portuguesa, e felizmente eu consegui estar lá representando. Bem, a Aliança Global, apesar dela ter sido aprovada de forma unânime por todas essas organizações que estiveram presentes na reunião em Paris, a gente usa muito o jargão que nós só seremos globais com a sua voz, ou seja, não basta somente a voz das lideranças lá dizendo que, sim, queremos uma aliança global, sim, queremos a aliança desta forma, com esses traços. Não, a sua voz é muito importante. E por conta disso, a Aliança Global de Albinismo, ela vem trabalhando, ela vem preparando um questionário que a gente está chamando de uma pesquisa mundial. É um questionário que vai ser circulado entre todas as organizações nacionais, estaduais, para que essas organizações preencham e contem um pouco da realidade, dos contextos, das necessidades, e inclusive responda a pergunta: para você, uma aliança global de albinismo faz sentido? Porque não basta fazer sentido só para nós, lideranças, ela tem que fazer sentido para todas as lideranças todas as organizações. Estamos falando de uma aliança global. Ou seja, por fim, ela foi eleita por unanimidade, só que assim, ainda não é uma aliança definitiva. Foi durante os 3 dias de reunião, foi construído um prospecto de trabalho para um formato piloto dessa aliança, tanto que a gente se refere à Aliança Global de Albinismo como aliança piloto, Aliança Global de Albinismo, formato piloto, e o piloto vai durar 1 ano. E nesse primeiro ano, os secretários vêm trabalhando, os 4 secretários vêm trabalhando para desenvolver esse questionário, né? No momento é isso que está sendo desenvolvido, né? Para, a partir das respostas desse questionário, estabelecer outras linhas de ação. Mas, como eu já adiantei para vocês, uma das proposições vai ser dar o suporte para essas organizações e pessoas que desejam firmar organizações, consolidar organizações e também ajudar no que tange as políticas públicas, porque tanto no sentido documental, de validar uma necessidade, validar a real necessidade. E estamos falando de diversas realidades também. Existem organizações que têm uma estrutura melhor, existem organizações que estão numa situação um pouquinho mais precária, e existem países onde é impossível se construir uma organização. E também existe a problemática no continente africano, em alguns países, onde ainda acontece a perseguição e a mistificação de pessoas com albinismo. E isso é um assunto sério também, que está sendo considerado em pauta, está sendo considerada construir estratégias de ação para minimizar até zerar, porque o objetivo é zerar. Isso não pode acontecer, não podemos ser alvo de superstições, misticismos,
e estamos falando de romper, às vezes, uma cultura. E ao passo também que a Aliança Global, ela quer mostrar também, através também das realidades de outros países, né, mostrar mostrar que o indivíduo com albinismo, ele também é capaz de lutar pelos seus direitos, sabendo que tem uma aliança ali em cima que defende tudo que ele vai afirmar, ele pode afirmar com autoridade. Todo o texto que for construído por essa aliança, porque é uma palavra de caráter mundial. Então, assim, a gente fala que é uma grande mãe, eu enxergo dessa forma, e eu acredito que para nós, como países subdesenvolvidos, ela traz perspectivas muito positivas, porque organizações de países desenvolvidos trazem as suas experiências bem-sucedidas e também trazem estratégias para juntos construir uma organização que seja sensível às necessidades de todas as organizações nos mais diversos países, assim, levando em consideração a diversidade cultural, levando em consideração a diversidade de infraestrutura também, que é uma coisa muito séria que deve ser observada. E eu lembro que na época da eleição, quando a gente estava estabelecendo os tópicos, né, de trabalho dessa aliança global, a princípio eles tinham colocado do lado, apoio a organizações nacionais. E aí eu reforcei para eles, falei, gente, o Brasil ainda não tem uma organização nacional. E, de certa forma, eu coloco aqui, pessoal, eu acho complexo pensarmos em organização nacional, porque o Brasil, nós podemos pensar, a princípio, em organizações estaduais ou organizações regionais, para, a longo prazo, de repente, pensar numa organização nacional. De repente, a curto, médio prazo, em organizações estaduais e regionais, para aí crescer para uma organização nacional. Mas, assim, eles entenderam a complexidade de alguns países e colocaram lá que eles vão dar apoio e suporte a todas as organizações, sejam estaduais, regionais, nacionais, sejam grupos que em comunidades, enfim, a ideia é dar esse suporte para todo mundo dentro das diversas realidades presentes. E a aliança, ela, através desse questionário, ela vai estabelecer essa frente de trabalho, vai haver uma reunião no ano que vem, que é fevereiro ou março, quando vence o período da aliança piloto, e eles vão avaliar esse trabalho, ele será avaliado por nós também, para entender se esse trabalho realmente é positivo, não é, prós e contras, mas estamos honestamente bem otimistas quanto ao andamento da Aliança Global de Albinismo, e eu gostaria de corrigir uma coisa que na divulgação do evento fala que ela é coordenada pela ONU, e na verdade ela não é coordenada pela ONU, mas a especialista independente da ONU, a Icopoulos Aero, ela é como se fosse uma consultora, ela presta uma consultoria, porque, assim, durante a reunião de 3 dias, ela praticamente nos deu uma aula de direitos humanos. Da mesma forma como eu digo que o conceito de inclusão, ele ainda é entendido de forma distorcida, não por vontade de entender distorcidamente, mas às vezes por uma falta de conhecimento. As pessoas, elas confundem inclusão com elas acham que estão incluindo e às vezes elas só estão integrando, e a palavra inclusão, ela é muito mais ampla, ela tem a ver com diluir, estarmos todos ali
exercendo as mesmas práticas. Eu estou na sala de aula, eu estou acessando esse professor da mesma forma que o outro aluno está acessando, só que eu com as minhas adaptações. Então, assim, da mesma forma como a gente tem que trabalhar esse conceito de inclusão, também a ideia é, enfim, desmistificar, né, trabalhar, né, o entendimento, né, dessa conceituação toda e a forma como abraçar a todos, sem excluir ninguém. E os direitos humanos implica muito nisso, porque quando a gente pensa em direitos humanos, você fala, eu quero, queremos atendimento prioritário para as pessoas com albinismo. Aí você pensa, peraí, mas todos os indivíduos têm direito à saúde. Então, assim, nós temos que construir uma estratégia onde a saúde seja um direito de todos. E aí a gente entra nas particularidades. Eu preciso que albinos, por conta de um albino que apresenta uma suspeita de uma lesão, sim, esse albino ele precisa de um atendimento prioritário, mas a gente tem que tomar cuidado com o texto quando a gente diz atendimento prioritário. Não, peraí, vamos desconstruir e vamos colocar os detalhes, vamos sem deixar de pensar nos direitos humanos, porque antes de sermos albinos, somos seres humanos. E eu acredito que trabalhar essas conceituações, tanto a de inclusão como a de direitos humanos, também vai ser um aspecto muito importante e muito relevante durante esse trabalho da Aliança Global, durante esse trabalho de consolidação e construção de organizações, sejam estaduais, regionais, ou mesmo uma organização nacional. Bem, Bom, desculpa pela intromissão, nesse sentido sobre direitos humanos em relação ao albinismo, José Passos ou o Joselito, alguém tem alguma contribuição? Quer falar alguma coisa? Sim. Pode começar. Andresa levanta uma bola interessante sobre a questão dos direitos humanos, que é a compreensão de direitos humanos é que você não se pode tratar desiguais como iguais. Desiguais tem que ser tratado com atitudes desiguais para garantir a igualdade. É dentro do que a Andresa levanta, porque a questão dos direitos humanos não está só voltado para a saúde. Começa com a questão do direito à vida e a Constituição trata disso no início, falando do direito à vida e falando do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tem que se entender direitos humanos como um conjunto, né, que respeito à integridade, respeito à dignidade. E só para poder jogar para o debate o seguinte, com relação à questão da Aliança Global, lembrar o seguinte, que aqui no Brasil, se a gente for primeiro aguardar a formação das instituições, das associações, em nível estadual e regional para fazer a nacional, nós vamos ficar um tempo muito grande fora desse contexto, porque a gente precisa de interlocução nacional para começar. E só existem 2 associações até agora formalizadas. E a interlocução oficial com as representações do setor público se dá através de instituições. Eu queria jogar para o debate também, para a gente poder pensar o seguinte: enquanto não se viabiliza as organizações municipais, estaduais e regionais, a gente poderia trabalhar a ideia de você ter uma organização nacional, não de instituições, mas de instituições e pessoas. Nos estados onde já existem instituições formalizadas, elas entrariam
para a organização nacional como instituição. Nos estados onde não tiver associação ainda formalizada, em nível provisório, temporário, enquanto não se organiza, entram as pessoas, até como um núcleo para ajudar a construir essas instituições. Só para fechar, a minha preocupação em estar levantando isso é porque existe uma probabilidade muito grande do Brasil ter uma política pública de saúde, não só de saúde, mas o projeto 7662, a gente precisa trabalhar para garantir a aprovação. Eles prometeram, o Congresso prometeu a ONU, a especialista da ONU, que iria aprovar, e depois que a ONU saiu daqui, voltou para a gaveta. Então, a gente precisa pensar ações concretas para viabilizar a organização das pessoas com albinismo, para se fazer ouvir e respeitar pelo poder público. Essa é só para a gente poder retomar essa discussão que a Andresa levantou e que eu achei importantíssima. Passos. Eu sigo a fala do Joselito, eu concordo, estou de pleno acordo, faz sentido. Andresa. Bem, eu concordo também com o Joselito. Eu acredito que a gente tem uma complexidade mesmo no nosso país e considerar que a gente tem que trabalhar primeiro, às vezes, organizações estaduais, pode ser que isso atrase mais a formação de uma organização nacional. Concordo com a necessidade e aprecio também o caminho. Eu acho que o caminho pensar em instituições realmente é um caminho interessante. Mas eu penso também que assim é uma coisa que a gente vai precisar de tempo, né, para fazer uma análise assim. Eu ainda gosto da ideia de pensar, talvez nem pensar em organizações estaduais, a gente já pensar em núcleos regionais, porque talvez fica até mais fácil para a gente concentrar informações, para ir num segundo momento centralizar informações. Mas concordo com a estratégia do Joselito, pode ser uma estratégia interessante também. Eu acho que temos que estudar, na verdade, qual vai ser a menos complexa, né? Eu acho que pensar a prioridade e aliar a complexidade, para a gente chegar num consenso de prioridade e menor complexidade. Bom, eu vou agradecer então a todos os integrantes da mesa pelas suas falas. Abriremos o espaço para perguntas, ok? Algumas colocações no chat são sobre nomeação da condição como doença. Há um frequente debate sobre essa questão. Então, eu queria que vocês se disponibilizassem a falar sobre isso. Enquanto movimentos sociais, como essa questão é discutida. Andresa, por favor. Eu quero dizer que, assim, existe uma briga, né, mas é bom que as pessoas também compreendam, né, que, assim, na verdade, saber separar isso também, porque a escolha de definir o albinismo como doença foi uma escolha, digamos assim, da ciência, porque eles colocaram o albinismo como doença rara, porque se formos analisar a condição de albinismo, ele é raro mesmo, a incidência acaba sendo, ela pode variar de 1 para 10 mil, a 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, o que acaba entrando dentro de uma condição rara. E aí a ciência, para facilitar, eles colocaram, doença rara. Só que ser chamado de doença dentro de um ambiente onde a gente vive num país que
a cultura é diversa, a instrução, às vezes, ela é deficitária, nós temos, a pessoa, ela interpreta aquilo como um viés negativo. Então, assim, dentro da cultura brasileira, disseminar que é uma doença acaba não sendo o caminho mais propício. Então, assim, a gente se define como condição genética e para a ciência, eles estudam como doença. Mas, assim, foi uma escolha da ciência para facilitar os meios de estudo e tal, mas dentro de um olhar humano, a definição é condição genética, porque assim, ninguém morre de albinismo, você não morre de albinismo, mas a pessoa pode ter situações que são consequência do albinismo, consequência da falta de pigmentação na pele, nos olhos. Então, assim, dentro de uma cultura de um país onde a educação, a instrução ainda não é forte, né? A gente tem uma estrutura deficiente dentro do campo da educação. O termo a ser alimentado é condição genética, e é isso mesmo, e é isso que a gente defende, e é isso que a gente explica, e humanamente é isso que a gente acredita também, não é uma doença, ninguém morre de albinismo. Agradeço, André. Posso? Sim, sim. Veja só, a Tauba tem defendido nas conferências estaduais, municipais estaduais e nacional de saúde, a gente apresentou moções nessas conferências no sentido de haver uma alteração, tanto a partir da Organização Mundial de Saúde, quanto na legislação brasileira, no seguinte: albinismo não pode ser tratado como, não deve ser tratado como doença, mesmo pela ciência. O albinismo precisa ser tratado como deficiência de origem genética, porque, na realidade, o albinismo é resultante de uma condição genética provocada por um distúrbio. E aí, por mais que muitas pessoas tenham dificuldade de encarar isso, mas do ponto de vista científico é uma deficiência. O que a gente defende? Que na Convenção da ONU sobre o Direito da Pessoa com Deficiência não trata diretamente da questão, por exemplo, ele cita o que é deficiência, mas não inclui as de origem genética. Então, o que a gente está defendendo? Que aqui no Brasil seja feita uma alteração na Lei 13.146 de 2015, que criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no artigo onde define o que é deficiência, incluir as de origem genética, para que o albinismo seja contemplado. E há uma necessidade, porque o albinismo a pessoa com albinismo só acessa benefícios e direitos pela deficiência e não pelo albinismo. O problema é quando você tem uma pessoa com albinismo que tem mais de 10% de acuidade de visão, ele deixa de acessar os benefícios da pessoa com deficiência visual. E muitas pessoas com albinismo são afastadas dos seus trabalhos, da sua atividade laborativa, porque está acometido com câncer de pele, com tratamento terrível, demorado, dolorido, e tem muita sequela, porque ele tem que ser mutilado muitas vezes para extirpar câncer do olho, da orelha, do lábio, de vários lugares. E tem determinado tipo de atividade que é incompatível com o albinismo. Então, o albinismo precisa ser reconhecido como uma deficiência e não como doença. É um debate bom, mas que ele precisa enfrentar, até porque ele é importante para a busca de direitos. Passos, o senhor gostaria de fazer alguma fala? Não, no momento não. Tudo bem? Vamos passar em...
Bom, vamos passar então para a segunda pergunta, que já faz um link com o que estávamos falando. É interessante iniciar uma associação dentro de uma associação para pessoas com deficiência? Quem gostaria de... Sim, pode começar. Olha, eu acho que poderia a gente começar um debate dentro do movimento de pessoas com deficiência. O problema é que o albinismo é invisível, inclusive nos movimentos sociais. O albinismo precisa se organizar, ter organização própria, mesmo que ele integre outros movimentos, porque ele precisa buscar protagonismo. A pessoa com albinismo, aqui na Bahia, a título de exemplo, e em boa parte do Brasil, a maioria é negro. A maioria é de etnia negra, é de origem africana. Mas não são reconhecidos pelo movimento negro, porque o albinismo não tem cor. Infelizmente, as pessoas encaram como que não tem cor, vê só a cor da pele. O albinismo tem duas deficiências, a visual e a da pele, o problema da pele. Mas, no momento de pessoas com deficiência, o pessoal só encara a pessoa que tem deficiência física, o cadeirante, o tetraplégico, o paraplégico, o cego, né? O autista. Mas a gente vem brigando esse tempo inteiro para ser reconhecido também como pessoa com deficiência. Mas as pessoas têm dificuldade de encarar e de ver isso. Eu acho que é interessante a provocação da pergunta, porque leva a gente a buscar esse debate junto dos movimentos sociais. A Palba participa dos movimentos de pessoa com deficiência, e em todo canto que a Palba vai, ela, além de falar que representa pessoas com albinismo, a Palba representa pessoas com deficiência, inclusive no Conselho Estadual de Saúde. Tá? Então, a luta, eu acho que não deve haver essa desintegração, tem que se integrar, sim, a todos os movimentos, mas tem que ter o movimento e a organização específica das pessoas com albinismo. É o que a Palba sempre veio, sempre defendeu. Alguém mais gostaria de contribuir? Então, eu acho interessante a integração, como o Joselito falou, mas eu fiquei pensando aqui, tive um insight que, estrategicamente falando, eu acredito que a melhor forma da gente ser integrado como deficiência no que tange a cor da pele, né, a ausência de melanina, né, na verdade, seria a gente, primeiramente, nos fortalecer dentro do campo dos direitos humanos, sabe? Assim, em associações de direitos humanos, mostrar que como isso interfere na qualidade de vida e como isso interfere na perda de direitos humanos mesmo, sabe? Porque aí validaria muito dos nossos argumentos, das nossas frases, e aí, fortalecidos, a gente vai para essa com a força dos direitos humanos, a gente vai para essa inserção dentro de associações como deficiência, porque eu também acredito ser importante e necessário. Alguém mais? Em relação ao tema, eu gostaria de só fazer um complemento, né? De a Associação do Albino estar inserida junto com a Associação de Pessoas com Deficiência. A Albinal, ela surgiu nessa condição, dentro de grupos de pessoas com deficiência, né? Justamente a gente está ligado ao GAPD, que é o Grupo de Pessoas com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, né? Aí, partindo daí, não é que a gente seguiu o nosso rumo próprio, não é que a gente seguiu nossa trajetória, mas, assim, esse foi o pontapé inicial, e fortaleceu o grupo, a associação, por causa dessa condição. Era isso que eu queria complementar.
Agradeço, então. Vamos para a terceira colocação. Abre aspas. Ainda não temos uma política pública para pessoas com albinismo no Brasil. Quais os desafios enfrentados para a construção e efetivação dessas políticas? Já existem iniciativas nesse sentido? Olha, existem algumas iniciativas, inicialmente existem algumas leis, muito poucas no Brasil. Eu acabei de trabalhar um tema para minha tese de conclusão de curso, que é sobre a saúde das pessoas com albinismo e os limites da legislação existente. E na pesquisa a gente percebeu que só existem 2 estados com lei estadual, que é o Amazonas e Pernambuco. Trazem 2 legislações específicas que trabalham a inclusão, a prioridade de atendimento das pessoas com albinismo. Fora disso, você tem leis municipais, a exemplo de Maceió, de Salvador, de Feira de Santana, de alguns municípios, mas no Brasil inteiro, para o Brasil não tem, para os estados não tem. As iniciativas, existem projetos legislativos em vários lugares do Brasil, tentando implementar a legislação, mas na grande maioria termina sendo arquivado. Em nível nacional, tem o projeto 7662, que está tramitando desde 2014, e imagina, em regime de prioridade. Porque esse projeto foi de autoria, veio do Senado, o senador Eduardo Amorim de Sergipe foi o autor do projeto. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado e foi para a Câmara dos Deputados desde 2014. Já passou por 2 comissões, a de Saúde, Seguridade e Família e a de Finanças e Tributação. Ele está hoje aguardando um parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. É um deputado baiano, deputado João Roma, e que não dá para entender por que até o momento não saiu da mão dele, porque está desde 2019 para emitir um parecer. A gente sabe que o Brasil está passando por uma série de dificuldades, a gente entende, só que as pessoas com albinismo estão em compasso de espera há muito tempo atrás dessa legislação. E essa legislação é imprescindível para mudar a situação das pessoas com albinismo do ponto de vista de política pública, porque o primeiro artigo dela define que vai haver o cadastramento nacional das pessoas com albinismo. E o maior desafio para a inexistência de política pública é a falta de conhecimento de quantas pessoas com albinismo tem no Brasil. Pelo menos esse tem sido o álibi dos governantes. Porque diz que como não sabe, se não sabe a quantidade, então não sabe quantos votos eles têm. Infelizmente, essa é a realidade que tem que colocar, o público ter noção. E não pode haver uma definição de política pública dependendo se é albino dá voto ou não. Albino é a população e a sociedade. Integra a população e é eleitor. Então, não é compreensível. Mas o desafio maior, no meu entendimento, é a falta de estruturação e de organização dos albinos para fazer pressão, porque diz que quando o cobertor é curto, quem tem mais força fica com a maior parte, igual a fatia do bolo, né? Assim que os racionalistas falam. Por isso que eu digo que a gente precisa buscar uma representação nacional, formal dos albinos, e buscar fazer mobilização para pressionar para que essa lei saia do papel o mais urgente possível. Alguém mais gostaria de acrescentar? Título de conhecimento, né? Eu não sei, o Joselito pode até dizer melhor, mas assim, eu estava pesquisando no site da Câmara do Senado, e eu consegui ver outros projetos de lei menores, né, que falam da necessidade de distribuição de protetor solar, e são projetos que às vezes eles são colocados em outros projetos, né? Tipo assim, é um projeto que é menor, que eles elegem talvez menor e colocam dentro de um projeto maior. Aí qual que é o perigo dessa coisa, né? Porque é quando o projeto maior para, o projeto menor também
não anda. Então, assim, a estratégia de caminho dessas políticas públicas, ela acaba sendo muito injusta, eu acho. Andresa, é interessante você colocar na Câmara Federal, pelo levantamento que eu acabei de fazer, tem 4 projetos, porque os outros foram pensados, como você mesmo comentou. Eu citei o 7662 porque ele é o mais importante e ele não depende de votação no plenário da Câmara, porque o regime de tramitação dele é um regime de prioridade, porque ele já veio do Senado, já está aprovado pelo Senado. Ele só depende agora do parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça para ir para a sessão presidencial. Ele não depende do plenário da Câmara. Então, por isso estou dizendo que a gente tem que pensar uma forma de mobilização para agilizar a votação, porque ele consegue, inclusive, atender aquelas previsões que estão nos outros projetos, porque prevê o tratamento oftalmológico, dermatológico, atendimento à prevenção, terapias alternativas, prevê o cadastramento, ele prevê a área de saúde, inclusive o texto do projeto. É o mesmo texto que a Palma vem defendendo já há algum tempo e que apresentou de lei aqui na Bahia. Então, o material produzido com o pessoal que assessora aqui a associação, e por isso que a gente tem defendido, porque é o projeto mais completo que já tramitou sobre o albinismo. E esse não vai ser arquivado, não pode ser arquivado. Ele pode ser engavetado, mas não pode ser arquivado. Por quê? Por causa do regime de tramitação dele. Bom, é importante ressaltar aqui que o link para emissão do certificado já foi disponibilizado no chat e também está disponível na descrição do nosso vídeo, tá? Vamos encerrar o nosso espaço para perguntas com a última. Bom dia, primeiramente, obrigada a todos da mesa pelas contribuições. Sabemos que a participação social é importante para qualquer movimento. Como partiu de vocês o interesse em participar? Quem gostaria de começar? O interesse em participar das associações veio da necessidade, né? Das minhas necessidades pessoais, como albino, como pessoa com albinismo, certo? E desde a infância, como todo albino, acredito que todo albino tenha passado pela mesma situação, né? Teve suas limitações e suas necessidades. Quando você vai estudar, você tem uma série de dificuldades que você passa. Quando você vai a uma rede municipal e estadual de saúde, você tem muitas... O sistema deixa muito a desejar em relação ao atendimento a pessoas com albinismo. Então, quando eu tomei conhecimento da associação, o que me fez me interessar pela causa? Basicamente foi isso. Na realidade, antes de ir para a Palma, eu tinha militância, era militante em outros movimentos. Eu sou do movimento de associação de moradores, do movimento sindical. Me fugi muito para não ir para o movimento de albinos. Eu caí fora enquanto eu pude, eu fugi, porque eu sabia que era mais uma cachaça que eu estava bebendo. Né? Me envolver, porque dizem que quem faz militância, quando fica parecendo uma cachaça, fica viciado. Para quem é viciado sabe disso. No meu caso, o que me chamou a atenção foi minha família. O pessoal começou a participar antes de mim do movimento, e aí começaram a me pressionar para eu ir junto. Chile me conheceu em um dos eventos desse da vida e ficou me fustigando para eu ir. Aí não teve jeito. Quando eu cheguei na primeira reunião, que eu vi tanto albino junto, aí eu me encontrei. E aí vi que era um momento, efetivamente, de ajudar a construir esse processo, porque não dá para a gente ficar omisso, ficar falando mal do governo, falando mal dos políticos, falando mal da vida, sem dar a nossa parcela de contribuição para mudar a realidade que a gente não concorda. Então, por isso que eu me envolvi, estou até hoje, desde 2005, e hoje nós estamos em 2020, eu tenho 15 anos de Apalba.
A minha entrada no movimento começou em 2004, na verdade, com o surgimento do Orkut. Assim, o meu objetivo era conhecer outras pessoas com albinismo, porque com a rede social, eu falei assim, tinha comunidade de tudo, comunidade da cerveja, da pipoca, da Coca-Cola. Eu falei, gente, deve ter de albino também, né? Enfim, porque tinha dos ruivos, enfim, de todas as etnias tinha, e eu falei, tem que ter de albino. Aí eu fui procurar e eu encontrei só comunidades preconceituosas, assim. E eu lembro muito do nome de uma delas, que era Eu Tenho Medo e Nojo de Albinos. E aí eu lembro do meu irmão olhar para aquilo e falar assim, caramba, né? Até o pessoal na internet não perdoa. Aí eu falei, gente, bora criar um grupo, então, já que não existe, né? E aí eu criei o Albinos do Meu Brasil. Eu tinha 24 anos na época, e em 2005 a gente já promoveu o primeiro encontro com as poucas pessoas que tinha. Éramos eu e meus irmãos e mais duas meninas albinas. Então, assim, nossa, já era alguma, já fizemos a diferença no espaço onde a gente organizou o encontro. E daí foi crescendo. Isso foi 2005 o primeiro encontro, e eu lembro que o Anderson, que foi um dos fundadores da Apalba, ele entrou no Orkut e ele participava do nosso grupo de discussão, dos fóruns de discussão. E em 2007 eu tive a oportunidade de ir para a Bahia e de conhecer a Apalba de perto. E aí eu conheci o sentido do movimento das pessoas com albinismo. Eu me sensibilizei muito com o Anderson, que tinha mais de 50 lesões cancerígenas no corpo, ele tinha lesão em todo o corpo, e ele era uma pessoa muito militante, ele falava para as pessoas falarem da causa, ele conseguiu trazer à luz para mim a importância da causa, a importância social da causa, porque até então, para mim, o interesse era aproximar pessoas, e aí eu fui entender as necessidades que a causa também a nossa causa traz algumas consequências, e essas consequências pedem algumas necessidades. E aí eu fui entendendo, eu fui conhecendo outras realidades. A realidade no Nordeste é dura, né? Cheguei a conhecer um mendigo albino, pessoas rejeitadas, desprezadas pela família, e eu voltei para São Paulo muito sensibilizada. Eu falei, gente, esse movimento tem que crescer. E em 2011, depois da morte do Anderson, por câncer de pele, porque o Anderson morreu por causa do câncer de pele, eu senti a necessidade de manter esse movimento vivo também, né? Eu acho que é a voz do Anderson, nós respondemos pelo Anderson, assim, né? E eu acho que tudo que ele quer, sabe, assim, e eu comprei essa causa para mim mesma, assim, eu me sensibilizei de verdade, assim, hoje eu realmente entendo as necessidades. Todos os nossos convidados. Fecho aqui a nossa primeira mesa do seminário. O nome do projeto, todos vocês que estão nos assistindo, todos os que compuseram essa mesa e trouxeram tanto para agregar a nossa discussão. A gente volta com a transmissão às 14 horas para a nossa segunda mesa, cujo título é Albinismo e a Produção do Conhecimento. Obrigada a todos e até já. Até. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos. Isso, Obrigada. E obrigado ao FRJ também. Vai estar gravado?